Bem-vindos a mais um pós-jogo. Boa noite, massa. O Galo vence o Ceará em casa pelo primeiro jogo da Copa do Brasil por 2-1. Um jogo na Arena MRV com várias mudanças no time titular, onde houve alta intensidade de todo o time. O time mostrou uma nova cara, uma nova vontade, mas a gente vai falar muito mais do bastidor do Galo do que dos bastidores, no caso, do que do jogo em si. Foi um bom jogo, na primeira etapa principalmente, no finalzinho dela ali, onde as mudanças surtiram efeito, né? Um time mais intenso, um time mais ligado, um time mais que mais procurava o gol, tanto que finalizou bastante no final do primeiro tempo. E quando houve as mudanças dos jogadores que vieram do banco, uma coisa que vem sendo relatada por jornalistas, por torcedor, é que tem percebido que jogadores que entram no segundo tempo, quando entram, acabam descendo a intensidade do time e o time acaba sofrendo mais. O Galo tomou um golaço do Ceará, um belo gol, um ótimo gol. Uma falha tremenda do Alexander por não ter soltado a bola rápido, acabou sendo desarmado e acabou gerando um ataque, um contra-ataque, né? Onde o Ceará acabou achando um belíssimo gol. Renan Lodge fez um gol e não comemorou. Isso abre o debate para o que vem também depois no pós-jogo na entrevista dele, onde aparentemente os jogadores estão insatisfeitos com o comando, a direção, no caso os donos, para melhor dizer, né? Parece que o dia a dia do clube não está bem. O Lodge deixa claro que os jogadores estão alinhados, não sei se com o treinador, né? Houve um desgaste ali naquela entrevista do Barba, mas aparentemente também há um desgaste entre elenco e os administradores do clube. Jogadores como Bernard, Hulk, Renier, Scarpa, estão bastante como é que a palavra correta para se falar nesse momento é bastante desgastados com o torcedor, desgastados com o clube e tem chances desses jogadores saírem no meio do ano. O Hulk deixou em aberto agora no pós-jogo uma entrevista para o blog do Camisa 12 do Fael Lima que pode estar de saída no meio do ano e abriu algumas aspas importantes a respeito de perseguição no início do ano na negociação com o Fluminense, onde ele foi falado mal dele e tudo mais, onde ele não conseguiu se defender, e ele informa que, de certa forma, ele poderá estar entrando em mais detalhes depois que se desligar do clube. Então, existe sim uma guerra fria ali dentro do Atlético entre a administração e jogadores. Eu não sei se, segundo o Lodge, não estão devendo nenhum tipo de salário, não estão devendo direito de imagem, não tem nada atrasado, mas não estão sendo feitas provavelmente algumas promessas que são tratadas ali em contrato, provavelmente. Mas, enfim, vamos falar do jogo? Vamos falar do jogo, vamos focar aqui no jogo. O Galo venceu o Ceará com muitas mudanças no time titular. A volta do Maicon para o time titular. Temos a volta do Preciado para o time titular. Vitor Hugo também voltou para a zaga. Tivemos Dudu no time titular, que surpreendeu bastante, mas jogou mal. Eu vou falar um pouquinho depois do Dudu. Cassierra entrando titular e marcando. Isso é uma ótima. Outra coisa que eu vou falar sobre o Cassierra e o Hulk. Porque vamos por partes. Bernard fez um bom jogo, mas buscou bastante, né? Então automaticamente acaba errando muitos lances, mas jogou bem. Só que agora a relação dele com a torcida está insuportável, desgastada demais, depois daquela comemoração contra o Juventude. Paciência, o jogador buscou isso e em vez de um jogador que já é consolidado com a torcida, dar um vacilo desse para uma torcida que já tem apanhado bastante. Enfim, e tivemos também ali o Vitor Hugo jogando mais pela ponta direita, né? Caindo mais pela direita, fez um bom jogo também. A única contratação assim que vem dando certíssimo, né? Apesar que agora o KCR e o Alaminda vem mostrando a sua adaptação
concluindo a sua adaptação junto ao clube, mas primeiro tempo muito intenso, o Galo finalizou bastante ali no finalzinho e achou o gol com o Cassierra, um gol de camisa 9, um gol de oportunismo puro, e pouco sofreu no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Galo volta com o mesmo time, mas depois começa a fazer algumas mudanças. O Galo acaba sofrendo gol, no caso do Alexander que eu comentei, o erro ali. E é isso, o Galo melhorou com a entrada do Coelho. O Coelho foi o único jogador que já vem bem, é o melhor jogador do Galo neste ano, nesse atual momento também. O Coelho, infelizmente, é o nosso melhor jogador, é o que nós temos no momento, mas graças a Deus temos ele. O Coelho, para mim, poderia, se tivesse o Coelho no lugar do Dudu no time titular de hoje, talvez teríamos feito um placar melhor no jogo, um resultado mais tranquilo para levar para o jogo de volta. Na minha concepção, o Dudu é um jogador que não consegue colocar ritmo entrando de titular, não consegue colocar a intensidade do Coelho e vem ficando muito atrás. E é um jogador também que demonstra estar muito insatisfeito com algumas expressões durante o jogo, de insatisfação por não receber um passe, por desistir de jogadas, muito alheio. Uma hora lá no jogo, o Renan Lodge toca para ele, já estava partindo para o ataque igual doido, como se fosse uma pelada, em vez de. E isso gerou um lance de perigo do Ceará, não sei se vocês vão lembrar. Foi. Deixa eu ver se foi no segundo tempo, isso, ou no primeiro. Não, foi no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, isso. Vocês podem pegar esse lance lá, o Dudu sai partindo, esquece da bola e vai partindo para o ataque. Então, para mim, ele é o único que destoou ali do setor de ataque do time titular de hoje. O time foi mais intenso, foi um time mais intenso. Automaticamente o Galo criou mais chances no primeiro tempo. E depois que foram entrando, fazendo as mudanças, a intensidade caiu um pouco. O Lodge fez um golaço, uma boa jogada do Coelho, com o Coelho, né, no caso. O Galo perdeu muitas oportunidades de poder fazer um placar mais elástico para o jogo de volta. No jogo de mata-mata isso é muito importante. O jogo segue em aberto agora, o Galo tem aí a vantagem de 1-0, podendo empatar para passar de fase. O Renan Lodge jogou bem também, fez o seu gol, mas não comemorou. Isso me deixou um pouco preocupado. E no final do jogo ele deu uma entrevista para o Globo Esporte, que pode ser assistida aí por todos os torcedores e vocês de casa fazerem a sua análise. A minha análise é que foi o que eu já disse no início do vídeo, que aparentemente tem uma insatisfação entre jogadores e diretoria. Talvez no comando da direção técnica ali também pode ter ocorrido algum desgaste, mas eu acho que o que mais pesa para mim são os donos e também o nosso diretor de futebol, Paulo Brax. Eu acho que não tem uma relação muito boa com o elenco. Então, creio que isso tem se refletido bastante. O Lodge falou que nós torcedores, imprensa, não sabemos o que acontece lá dentro. Então, deu a entender que a situação não está boa. E isso é um alerta vermelho gravíssimo quando os jogadores começam a expor esse tipo de insatisfação, esse tipo de atrito entre direção e elenco, que pode resultar em más resultados e outras coisas mais. Sobre o Hulk, ele deu uma entrevista também para o Camisa 12, igual eu citei no início, onde ele fala que ele está sim 14 jogos sem marcar, mas ele não tem tantas oportunidades. O Cassierra também não vinha tendo tantas oportunidades e marcou aí seus golzinhos, vem guardando seus golzinhos. O Hulk, o problema dele maior é que treinador após treinador tenta colocá-lo para jogar mais próximo na área, como um camisa 9, mas o Hulk não aceita fazer essa função. Ele prefere sair mais da área, tentar construir jogadas, e nisso ele vem errando bastante. Ele às vezes encontra ali sim seus passes, consegue encontrar suas assistências, consegue encontrar alguns chutes de fora da área, mas cavar as suas faltas, mas infelizmente é muito pouco. Ele não consegue fazer a adaptação de jogar mais próximo do gol. E isso vem minando ele ao desgaste da torcida pedir a saída dele.
simplesmente você vê num post onde o Hulk fala que pode sair no meio do ano e a torcida tá concordando. Simplesmente pode ir. Isso dói para falar sobre um ídolo do clube, mas ele também teve muito desgastes com os donos, né, no início do ano, devido à negociação com o Fluminense. Mostrou muita insatisfação como ele foi tratado. E houve sim um maltratamento do Hulk, tanto que a torcida comprou a briga, pediu a permanência dele. E por um milagre, eu acho que ele ficou no clube. Talvez é porque o Fluminense não queria pagar o valor de multa, né? Agora podemos sair, assinar um pré-contrato aí no meio do ano. O que parece quando entra muito desmotivado em atuar pelo clube. Parece que a passagem do Hulk já terminou e nós só estamos empurrando com a barriga, onde ele não se sente mais satisfeito em trabalhar conosco aqui no Galo, jogar com a camisa do Galo, devido a todo o desgaste entre diretoria e jogadores. Que agora é uma bola de neve que ela está descendo e ela está aumentando. E o final dela nós, infelizmente, só podemos saber no final do ano. O clube vem passando por diversos problemas, uma comunicação falha, bastante falha entre clube e torcida, diretoria e torcida. Teve um representante do Galo falando que o Galo voltou a disputar a Libertadores somente agora, que o Galo mal ia para a Libertadores. Eu não sei se ele tá que ele foi mandado a falar isso, né? Porque não é possível que um clube que desde 2013 estava indo direto à Libertadores e o cara vem falar isso. Tudo bem, nós tivemos uma década ruim de 2000 a 2010 ali, o Galo enfrentou até a Série B e, enfim, realmente teve esse tempo aí para se readaptar, mas um nome que trouxe a torcida um, trouxe o clube, né, de volta aos grandes holofotes foi Alexandre Calil, com a ajuda, sim, dos Menins como patrocinadores do clube. Os Menins, Ricardo Guimarães, ajudaram bastante como patrocinadores do clube, mas quem administrava o clube ali era Alexandre Calil, e devolveu a alegria do torcedor, o orgulho do atleticano de disputar grandes competições, ganhar grandes competições, né? E assim, bom, o público foi bastante baixo. Teve outro fato muito triste ali na transmissão, que foi, né, a jornalista entregando que o estagiário do Galo copiou e colou a publicação do público pagante, do menor público pagante da história da Arena, que foi há poucos jogos atrás, e repostou o mesmo texto, a mesma imagem, indicando que o público de hoje também foi muito baixo. Provavelmente foi mais baixo do que o outro, tá? Provavelmente. Mas aí jogaram lá que foram 13 mil pagantes. Parabéns ao torcedor que foi à arena. Vocês são muito corajosos, né? Corajosos demais de comparecer à Arena MRV com um futebol tão ruim que o Galo vem apresentando. Apesar que hoje, pelo menos o time do primeiro tempo com muita intensidade apresentou um bom futebol. Lembrando que o Ceará é um time de Série B, mas havia perdido somente um jogo neste ano. É uma boa vitória, mas o Galo, infelizmente, vai com a vantagem somente de sair com um empate. A vantagem do empate, no caso. Se tomar um gol, pode ir para pênaltis e tudo mais. Aí, enfim. Agora, no próximo domingo, o Galo enfrenta o Flamengo, na Arena MRV. Não sei o que dizer, sinceramente, o que esperar do Atlético. Provavelmente terão mudanças no time, como todos os jogos vêm tendo mudança. Você vê ali que tá tendo um clima muito ruim no vestiário, entre os gestores e os jogadores. Então, eu tenho medo do futuro do Galo, medo, muito medo. A palavra que eu tenho é medo. E depois desses 2 últimos anos, apesar de ter disputado os finais, nós flertamos bastante com a Série B e o time não vem jogando bem fora de casa. Estamos aí jogando bem dentro de casa, isso é verdade, mas agora vamos jogar contra o Flamengo, um clube aí que todo mundo sabe, né? Tem um privilégio de pênaltis e tudo mais, é um time bem qualificado.
no momento do Galo não é um time que se dá o luxo de bater de frente com o Flamengo como foi nos últimos anos. E não foi, né, também, apesar que nós perdemos a Copa do Brasil para eles na Arena. Enfim, torcer bastante para que consiga conquistar o máximo de pontos possíveis dentro de casa e que consiga, sei lá, de alguma forma ter uma reviravolta. O aporte que foi prometido de 500 milhões não foi feito. Aí o mesmo representante que falou que o Galo não disputava a Libertadores disse que a dívida é organicamente impagável. Um clube que foi vendido, vendeu seu shopping, uh, entregou CT, arena, tudo para os novos donos e mesmo assim a dívida é superior a quase 2 bilhões de reais. É inexplicável, sabe? É inexplicável. O torcedor fica apreensivo, né? Com o futuro do que pode vir a acontecer com o Galo. Mas é isso. Uma boa vitória do Galo. E o pior sentimento é que é esse. Tipo assim, o Galo vence, mas você não tá feliz. Você não consegue encontrar felicidade porque, infelizmente, não há comando no clube. Tá ligado? Não tem comando no clube. E isso é muito perigoso para um time de Série A. Esse é o maior vídeo que eu já fiz no canal, eu acho, falando sobre um pós-jogo, porque o torcedor está precisando de uma resposta dos donos, mas os donos não aparecem. Quem vai aparecer provavelmente é o Paulo Brax, um porta-voz que a torcida não aguenta mais. Nem os jogadores aparentemente não aguentam mais. Nem os jornalistas, ninguém aguenta mais. É bizarro a forma que o Atlético está sendo tratado pelos próprios donos, pelos próprios representantes do clube, pelos próprios jogadores. A torcida cansa, por isso justifica muito o público baixo nos últimos jogos da Arena MRV. E é triste ver o Galo definhando dessa forma, um time que com muita luta se reergueu ali, depois de uma década ruim no início dos anos 2000 até meados de 2011, mais de uma década até. E ver o clube dessa forma me deixa triste. Enfim, a gente acaba embolando um assunto no outro, não consegue tratar uma coisa próxima da outra. Eu queria ter uma oratória melhor, mas é um coração do torcedor, sabe? Tá falando aqui. Não sou jornalista, mas o torcedor tá. Eu tô cansado. Eu sou um torcedor que está cansado. E a gente fica na esperança de que dias melhores cheguem novamente ao Clube Atlético Mineiro. É isso aí. Uma vitória boa. Vamos para o próximo jogo na Copa do Brasil contra o Ceará, com a vantagem de sair de lá da Arena Castelão, provavelmente, né? Com um empate, a gente classifica. Poderíamos ter feito um resultado melhor hoje, mas acabou não acontecendo. Agora vamos esperar para ver quais serão os próximos passos da diretoria após as declarações que ocorreram no pós-jogo. Eu nem atualizei minha timeline aqui, não. Estou com a internet aqui aberta. Eu só vi a entrevista do Hulk até o momento. Eu não vou nem entrar em detalhes se houve algo do Barba. Vamos lá. Tenho aqui tem aqui uma declaração urgente aqui na Central do Galo, né, no Twitter, onde dando a entender as palavras do Hulk. Enfim, vamos esperar aí nas próximas horas. Eu não vou analisar todas as entrevistas de pós-jogo, mas tá complicado, tá complicado. O desânimo bateu bastante no torcedor atleticano. Vamos esperar aí para um domingo mais feliz para o Galo. Esperamos uma boa vitória contra o Flamengo. Apesar de estar aí desesperançoso para um clássico que o Atlético sempre encara de peito aberto, mas no momento a preocupação a preocupação com o futuro do Clube Atlético Mineiro é grande. Esperamos que tenhamos dias melhores daqui para frente. Espero que tenhamos
grande mudança. Vamos aguardar aí. E é isso. Por enquanto é isso, é mais um desabafo aqui no final. Mas é isso. Deixa o seu gostei, deixa a sua inscrição. Obrigado por quem está deixando a sua inscrição aí, quem está mantendo a inscrição no canal. E obrigado também a quem está chegando. Se puder deixar um comentário aí. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o clube, sobre a atual situação do clube e o que podemos estar fazendo, né? A torcida pode estar fazendo para tentar salvar o Clube Atlético Mineiro. É isso, gente. Até mais. Tamo junto. Se inscreve no canal que é galo.